Bom dia a todos, graça e paz. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Estou aqui acompanhado da minha esposa, Márcia. Nós estamos no Japão desde 1991. Nos convertemos em 1995, Okazaki, e em 2003 o Senhor nos chamou para pastorear a Igreja do Senhor Jesus, a qual nós estamos até o dia de hoje. Temos uma filha, a Rebeca, ela tem 28 anos, já está casada, graças a Deus. E esse é um pouco da nossa história, né? Eu queria começar com vocês lendo um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 ao 27. Eu gosto muito do livro de Gênesis. É o livro do começo, é o livro das origens. É o livro que relata a vontade, o desejo original de Deus para o homem, para a humanidade e para a família. Eu confesso que orei bastante por esse momento e me veio muitas palavras no meu coração, me veio muita coisa na minha mente. E à medida que eu fui orando e à medida que Deus foi me dando uma palavra em cima de palavra, eu fiquei assim, meu Deus, todas as palavras que Deus dá para nós, elas são muito, muito boas, porque elas vêm do Senhor para nós. Elas vêm de Deus para nós. Mas eu tenho deparado com um dilema muito grande nesses dias, que não importa qual palavra que a gente venha trazer, não importa qual tema nós venhamos abordar, não importa o assunto que nós venhamos discorrer, não importa a causa que nós venhamos abraçar até mesmo, tudo vai se resumir, ou tudo vai parar, ou tudo vai adiante num elemento chamado homem. Então, toda palavra que nós trouxermos, ela sempre vai esbarrar, tocar, ou vai ter o aval do homem. Quando eu recebi o convite para vir aqui, uma palavra que veio ao meu coração, logo de imediato, foi o chamado de todo crente. Eu vou pregar isso, o chamado de todo crente. Mas quando eu comecei a pensar na palavra e analisar a palavra, é uma palavra que é para o jovem, para a criança, para as mulheres, para os homens, para a família. Mas a grande verdade é que qualquer palavra que nós dermos hoje para a igreja, ela só vai à frente se o homem encabeçar. Ela só vai prosperar se o homem assumir o seu papel e a sua responsabilidade. Não adianta nós potencializarmos a família se o homem não estiver interessado de coração na sua família. Essa é uma palavra especialmente voltada para as famílias. E se é uma palavra voltada inteiramente para as famílias, nós precisamos falar com o responsável pela família, nós precisamos falar com o cabeça da família, porque você é aquele que dirige a família, você é aquele que guarda a família, aquele que preserva a família, aquele que Deus levantou para guardar a sua casa e a sua família. Amém? Então, no decorrer da mensagem, por favor, se tiver algum chefe de família perto de você, tiver algum homem perto de você, não cutuque ele, não belisque ele, não dê indiretas para ele dizendo assim, eu não te falei, essa palavra é para você, você está ouvindo, né? Então, por favor, né, só glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, amém? Porque, em suma, essa palavra é para todos nós, mas em especial para os homens, amém? O tema dessa mensagem é família, um projeto divino. E em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, começa dizendo para nós, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui ele está falando da criação da humanidade. E domine sobre os peixes do mar, guarde bem essa palavra, domínio, que significa autoridade, poder e influência, que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, e para que não ficasse dúvida nenhuma, ele acrescenta ainda, macho e fêmea os criou. Até aí somente, amém?
Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ajuda-nos hoje neste lugar, Senhor, meu Deus querido, a compreendermos a Tua vontade, Senhor. A Tua vontade divina, a Tua vontade perfeita, Senhor Deus e Pai, para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor, meu Deus querido, a cuidarmos daquilo, Senhor, meu Deus querido, que o Senhor confiou nas nossas mãos. Que a nossa casa, que a nossa família, Senhor Deus. Senhor, meu Deus, meu amado Pai, há nesse lugar chefes de família. Há nesse lugar homens que se tornarão chefes de família, Senhor. Meu Deus querido, há moças neste lugar, Senhor, meu Deus querido, que irão constituir uma família. Senhor, meu Deus, meu amado Pai, ajuda-nos, ó Senhor, à luz da Tua palavra, Senhor, a caminharmos como família, Senhor Deus. Dá-nos instrução hoje nesse lugar, captura nossa atenção, joga por terra toda distração e renova-nos hoje neste lugar, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos a Ti, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Pode se assentar. Como o tema dessa mensagem é família, um projeto divino. A família é algo que nasceu do coração de Deus. É um projeto de Deus. Deus, Ele criou todas as coisas, e todas as coisas, elas existem, na verdade, para serem entregues nas mãos do homem. Como nós lemos no versículo de número 26, Deus, Ele criou toda a dimensão física, natural, e entregou ela ao cuidado do homem. E o homem, através da comunhão com Deus, ele tinha autoridade sobre toda a dimensão, não somente física, mas como ele também tinha acesso à dimensão também espiritual. Antes da queda, o Senhor Deus, Ele descia literalmente na terra e Ele caminhava com o homem. Então não era uma ação invisível, era uma ação, na verdade, visível. O homem, ele via Deus, o homem tocava em Deus, o homem caminhava com Deus, e essa comunhão então habilitava o homem a tomar conta de tudo que Deus havia criado sobre a face da terra. Era extraordinário, era magnífico, era a eternidade caminhando na terra com o homem. E Deus, Ele olha aquele projeto maravilhoso, extraordinário, e a Bíblia vai chamar isso de coroa da criação. Mas todavia Deus, Ele olha assim e Ele vê que está faltando algo. Não foi algo que o homem sentiu que estava faltando. O texto da Bíblia não vai apontar dizendo assim que Adão estava no jardim do Éden e ele se sentiu extremamente só. Havia uma solidão enorme no seu coração. O seu coração estava tão vazio, então ele fez um requerimento aos céus pedindo uma esposa. Não, o texto não fala disso. O texto fala que o homem na terra, caminhando com Deus, ele era extremamente completo. Mas o Senhor Deus, Ele olhou, e Ele percebeu que esta obra poderia ser mais aperfeiçoada. Ele olhou para o homem, e Ele percebeu que o homem poderia ser responsável por algo muito maior ainda. Aí então Deus, Ele cria a mulher, e traz a mulher para o homem. E o homem então, ele olha para a mulher, a Eva, e logo de imediato ele se apaixona por ela, ao ponto dele fazer aquela declaração: essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Eu acho que o homem que encontrou a mulher certa na vida, ele tem isto. É algo inexplicável. Eu acho que quem aqui já casou sabe muito bem do que eu estou falando. É algo como se fosse algo instintivo na nossa vida, que quando você olha aquela garota, você só tem 19 anos de idade, e você sabe porque você sabe que é ela. Muitas das vezes acontece assim, dessa forma, dessa maneira, aconteceu conosco, e nós estamos 33 anos juntos nessa caminhada. 33 anos juntos nessa caminhada porque nós somos bons no casamento? Não. Porque Deus entrou no nosso casamento e mudou a história da nossa vida. É impossível viver um casamento, é impossível conduzir uma família sem o Criador desta família. É impossível. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo hoje, dias complicadíssimos. É impossível o homem ser homem na sua totalidade sem Deus. É impossível. O homem sem Deus nesse mundo, ele vai fazer besteira. O homem sem Deus nesse mundo, ele vai ficar perdido. O homem sem Deus nesse mundo, ele não vai saber o seu valor e a sua identidade. O homem sem Deus neste mundo, ele vai ser fragmentado, e é o que está acontecendo nos dias de hoje.
Nunca houve na história da humanidade tanto ataque contra a hombridade de um homem. Nunca houve tanta coisa na direção do homem para menosprezá-lo, para desprezá-lo, para roubar a sua autoridade, para denegri-lo. Quando você olha os filmes, quando você olha a mídia, quando você olha a falácia deste século, o homem ele não passa de um ser débil que não sabe o que está fazendo. E essa é a mensagem que o inimigo ele tem difundido desde a criação, desde o jardim do Éden. Ele vem tentando diminuir o homem, ofuscar o homem, porque se esse homem ficar perdido, se esse homem ficar sem a direção de Deus, quem vai sofrer? A família vai sofrer, a casa vai sofrer, a família vai se perder. É de suma importância o homem saber exatamente o seu papel, a sua função, a sua identidade, o seu valor, que não vai ser afirmado pelo mundo, que não vai ser afirmado por uma pessoa, que não vai ser afirmado pelo casamento, que não vai ser afirmado por ninguém, por nenhuma outra instituição, vai ser afirmado pelo próprio Deus. Porque conforme o texto que nós lemos, o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem, a sua constituição, a sua formação não se deu baseado em uma ideia, não se deu baseado em uma outra criatura, mas se deu baseado na imagem própria do Deus Criador. Quando nós começamos a voltar para isso, nos identificarmos com isso, nós vamos começar então a nos encontrar como verdadeiro homem que nós somos. Aí então vai começar um grande despertamento sobre a nossa vida. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos que é o plano de Deus que o homem constitua a família. Ele vai dizer no verso de número 28, e Deus os abençoou. O que Deus abençoou? O casal. O lugar onde mais Deus ele deseja estar, gente, é no casamento. É entre o casal. Por isso que o mundo, as trevas hoje têm atacado muito o casamento. Porque se o casamento falir, a sociedade também ela vai falir. Se o casamento desabar, a sociedade ela vai desabar. E os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Aqui Deus está dizendo para o casal. Aqui Deus não está mais dizendo somente para o homem, aqui Deus está dizendo para o casal, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a face da terra. Amém? Deus ele deseja que o homem, então, ele tivesse família, constituísse família, e enchesse toda a terra. Mas logo no capítulo 3, a gente vê que o plano de Deus, ele é atacado pelo inimigo, e nós já começamos a entender que o homem, ele não consegue cuidar da sua esposa. Muitos colocam lá que Eva caiu, Eva foi enganada, Eva abriu a porta para o pecado. Mas eu abro um parênteses aqui, eu pergunto, essa mulher ela errou, essa mulher foi enganada, essa mulher caiu no conto da serpente, vamos dizer assim, mas eu pergunto, aonde estava o homem nessa hora? Aonde estava o cabeça nessa hora? Será que Adão estava dormindo na rede? Será que ele estava distraído? Será que ele já estava consumindo muito conteúdo na internet, a ponto de não perceber o estado da sua esposa? O que será que estava acontecendo? Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que o homem estava ausente daquela cena. E tem sido assim até o dia de hoje. O mundo evoluiu, temos tecnologia, mas o inimigo deseja que o homem esteja fora de cena. Então o inimigo ele vai fazer de tudo para roubar você, homem, da sua obrigação que Deus colocou sobre a tua vida, que é ser um guardador da sua casa, um sentinela do seu casamento, um alicerce da sua família. O inimigo vai fazer de tudo para que você fique afastado das suas obrigações como homem. É capaz que ele traga para você muito sucesso,
que você se envolva com sucesso, que você seja um homem de êxito, de conquista, um influenciador, um homem que tem milhares e milhares de seguidores, porque isso hoje é a fala do momento. Que um homem de verdade, que um homem poderoso, que um homem bem-sucedido, é aquilo que muitas das vezes nós estamos vendo e assistindo, quando na verdade nada disso é uma realidade. A realidade verdadeira e a única coisa verdadeira que mais importa nessa vida é a nossa casa e a nossa família. O sucesso está em um bom casamento, o sucesso está em conduzir a casa que nós estamos responsáveis debaixo da vontade do Senhor. Amém? E sem Deus isso é impossível de acontecer. Em tempos difíceis como nós estamos vivendo hoje, é necessário homens fortes mais do que nunca. Mas como que nós vamos ser homens fortes? Os tempos são difíceis. A família nunca foi tão atacada, a família nunca foi tão violada. Os direitos morais e civis nunca foram tão atacados, nunca houve tanta confusão como nos dias de hoje. Para onde você olha, em todo aspecto da sociedade, há uma carência de homens. É necessário homens. Esses dias eu vi uma necessidade ali do presidente da Ucrânia, ele falando, nós temos necessidade de homens irem para a batalha e nós não temos homens. Em todo setor que você olhar, está faltando homens. Aonde estão os homens? Está tão em falta o homem, que as mulheres estão se levantando e ocupando o lugar dos homens, e elas fazem isso com maestria, e elas fazem isso com excelência, porque a mulher, ela tem muitos dons, ela pode até fazer, mas na verdade este não é o papel dela. Ela pode até fazer, mas ela vai se machucar e ela vai se ferir. Hoje as mulheres fazem aqui, as necessidades estão aí. As mulheres hoje, elas pilotam hoje caminhão. Eu olho na estrada, tem mulheres dirigindo carretas. Tem mulheres hoje que são comandantes de submarino nuclear. Aí nós perguntamos, aonde estão os homens? Talvez dormindo, como agora, eu estou vendo alguns aqui. Acorda, homem, Deus quer falar com você. Pelo amor de Deus, fica acordado pelo menos alguns minutos, algum instante. Se eu ligar aqui o game, você vai pular da sua cadeira, todo cheio já de adrenalina. Aonde então estão os homens na Netflix? Aonde estão os homens no game, perdidos no entretenimento, totalmente alheios ao que está acontecendo na casa dele, até mesmo com ele mesmo? Ele está perdendo a sua identidade, ele não está percebendo. Eu não sei se você percebe, mas se nós não tivermos a palavra de Deus hoje sobre a nossa vida, que é um manual de instrução para a nossa vida, se nós não tivermos a palavra de Deus na nossa vida e não conhecemos ela e abraçarmos ela como ela precisa ser abraçada, nós seremos abraçados pela mentalidade do mundo. E a mentalidade do mundo é: você não pode, você não consegue, isso é extremismo demais. Você dizer que você é um homem de fato, isso é machismo. Estamos chegando a um tempo que hoje, se um homem chegar diante de uma multidão e dizer assim, eu sou homem de verdade, isso é ofensivo. Isso já é uma ofensa. Um homem dizer que ele realmente é um homem 100% homem, isso já se torna uma ofensa. E aos poucos nós vamos cedendo a isso. E aos poucos nós vamos abrindo mão da nossa hombridade. E aos poucos nós vamos abrindo mão dos nossos valores como homem. Aí, enquanto isso vai acontecendo, uma cena degenerativa vai acontecendo com o homem, a serpente ela continua a entrar, a infiltrar e difundir a sua mensagem. Vocês não precisam de Deus. Vocês podem viver uma vida afastada dele. Vocês podem decidir o que é certo e o que é errado, porque essa foi a proposta da serpente do jardim do Éden. Separou o casal.
separou o casal da concordância. Aí então começa todo o processo degenerativo e destrutivo. Tem a queda do homem. O homem não sabe cuidar da mulher. No capítulo 3 de Gênesis a gente já observa isso. Nós homens não sabemos cuidar da nossa casa como nós precisamos cuidar. Precisamos do auxílio de Deus, amém? Precisamos da sabedoria de Deus, amém? Eu estou 33 anos casado com a minha esposa. Tem momento que eu preciso decifrar o que ela está tentando dizer para mim. E eu não consigo entender com a minha razão. Eu não consigo entender com o meu intelecto, porque a mulher não se entende dessa forma, ela não se entende dessa maneira. Paulo vai dizer que é um verdadeiro mistério isso. E realmente é um mistério a vida a dois, um mistério para ser vivido com Deus, o Criador desse grande mistério que é o relacionamento conjugal, que gera filhos, que é para gerar uma família saudável que venha governar toda a terra, amém? Eu vejo que a única maneira do homem ser forte não é ele tomando whey protein, não é ele sendo um ser embrutecido, frequentando a academia, levantando 300 quilos, não é ele entrando e praticando jiu-jitsu, nada contra isso, mas hoje quando se fala de ser um homem de verdade, é jogado para os extremos. Um homem bruto, um homem violento, um homem na academia, um homem que malha, um homem que corre atrás das suas metas, um homem que sai atropelando todo mundo para chegar aonde ele quer chegar. Este é aquilo que se diz ser um homem de verdade. E nós só podemos se tornar homens fortes e de verdade conhecendo a palavra de Deus que nos faz verdadeiro como nós precisamos ser. Só a palavra de Deus pode transformar o homem, só a palavra de Deus pode trazer o homem ao seu estado original, só a palavra de Deus pode dar autoridade para o homem ser quem ele precisa ser. Fora disso, gente, fora da palavra de Deus, não há esperança para nós, é somente uma tentativa de ser uma versão daquilo que nós deveríamos ser. O mundo não vai te ensinar como você tem que ser um homem de verdade. Deus, aquele que te criou, Ele vai te ensinar a ser o verdadeiro homem que você tem que ser neste tempo e nesta era. Só Ele pode te instruir. Então, não fique afastado da palavra de Deus. Não seja um homem negligente na leitura. Não seja um homem que não sabe o que diz a palavra de Deus acerca da sua hombridade, acerca do seu valor, acerca da sua identidade. Pare de ficar escutando esses vídeos dessas pessoas dizendo o que você tem que fazer, o que você não deve fazer. Você já percebeu que isso não te levou a lugar nenhum? Só te trouxe mais confusão, mais incertezas. O segredo é voltar, queridos, para a origem de onde nós saímos, de Deus. O homem veio de Deus e o homem deve funcionar através de Deus. Deus vai capacitar este homem a ser o homem que ele tem que ser para este tempo e para essa hora. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, e tentamos ser um homem a nossa própria maneira, em 1 Samuel, capítulo 4, verso de número 9, é um texto intrigante. 1 Samuel, Antigo Testamento, capítulo 4, versículo de número 9, abra sua Bíblia lá. 1 Samuel 4, verso de número 9, é um texto que quando eu li pela primeira vez, eu fiquei assim extremamente intrigado com esse texto. É um texto que eu ficava assim, meu Deus do céu, mas como isso pôde acontecer? Meu Deus, eu não compreendo esse texto. E esse texto aqui é um texto que fala que um tempo, no passado, o povo de Deus, ele estava em guerra, e eles estavam em guerra contra os filisteus. O povo de Deus aqui, queridos, é o povo da aliança, é o povo da promessa, é o povo que foi dado a eles a palavra, é o povo que carrega consigo a presença de Deus. Então, por essa perspectiva, é um povo poderoso. Por essa perspectiva, é um povo que não tem falta de nada. Por essa perspectiva, é um povo que vai ter vitória em tudo aquilo que fizer.
Mas de repente a gente se depara com esse texto, onde o povo de Deus, onde o povo santo, aquele que recebeu as promessas, acontece algo trágico com ele. Veja só o que o texto diz, 1 Samuel 4, verso 9. Esforçai-vos, e sede o quê? E sede o quê? O que diz a sua Bíblia? E sede homens. Isso aqui é uma palavra sendo dada não por um profeta, não por um homem de Deus. Esta palavra aqui está sendo dada por um homem comum, um homem natural. Não é um homem de fé, é um homem natural que está dizendo para os seus próprios homens serem homens. E quem são eles? Os filisteus. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus. Quem eram os hebreus? Era o povo de Deus naquela época. O povo que deveria conhecer os mandamentos de Deus, louvar a Deus, ter uma vida com Deus, buscar a presença de Deus, cultivar a presença de Deus. Só que, infelizmente, isso não estava acontecendo naqueles dias. Naqueles dias, o povo de Deus estava vivendo uma vida extremamente distraída, vivendo uma vida de religiosidade. Tinham as promessas, tinham Deus, tinham ali a sua presença, mas todos estavam a fazer outras coisas. A coisa que menos importava ali, naqueles dias, era a presença de Deus. Será que nós estamos vivendo dias assim? Aí eles vão para a guerra, pensando que Deus vai dar vitória para eles, como em outros tempos. Mas eles não haviam percebido o estado religioso de apatia, de frieza, a qual eles estavam inseridos. E eles vão para a batalha, e eles apanham, levam uma surra, eles voltam, pegam a Arca da Aliança, que é o símbolo da presença de Deus entre os homens, levam ela para o campo de batalha, pensando que a presença de Deus vai com eles, porque eles estão trazendo algo nos seus ombros. E o que acontece? Eles perdem a batalha. A Arca da Aliança é tomada, é levada embora, o povo entra em desespero, o povo perde a batalha. Quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu fiquei assim, meu Deus, eu não entendo como que o povo da aliança, como que o povo de Deus foi subjugado dessa forma, dessa maneira. O Senhor os abandonou e Deus disse ao meu coração, não. Eu sou um Deus fiel, guarda isso. Eu sou um Deus fiel, eu não abandono o meu concerto, eu não abandono a minha aliança com ninguém. Mas o homem, muitas das vezes, se esquece da aliança que eu tenho com ele. Muitas das vezes o homem, ele se mete a fazer tantas coisas, e ele fica distraído a fazer tantas coisas, que ele esquece de caminhar comigo na terra dos viventes. Abandona a minha comunhão, que o capacita a ser o verdadeiro homem que ele tem que ser para as batalhas da vida. E aqui prevaleceu a declaração de um homem natural. Um homem natural olhou a situação e sabia que a situação deles poderia ser muito superior por causa da fé dos hebreus. E esse chefe, o capitão, o general dos filisteus, ele chega simplesmente diante dos homens e diz assim para os homens, olha, a parada é difícil, mas se vocês forem homens de verdade, se vocês se esforçarem e serem homens nesse dia, nós vamos ter vitória sobre esses caras. Eles podem ter até fé, mas se a gente decidir ser homem hoje, nesse dia, para valer, nós não seremos escravos deles. Esses homens absorveram essa palavra, tomaram essa palavra para si e partiram para cima. E venceram a batalha contra um povo que tinha o Deus verdadeiro. Como que é isso possível? E Deus falou comigo, que muito mais vale um homem bem posicionado, no natural, do que muitos homens vivendo uma vida de religiosidade. Religiosidade vai te matar, querido. O
que é religiosidade? É quando você está envolvido com as coisas de Deus, mas o seu coração não está mais envolvido. Está longe, seu coração, eu não sei onde que está. De repente eu estou aqui falando com você, só Deus sabe se o seu coração está aqui. Eu estou aqui falando com você, só Deus sabe o que está passando na sua mente agora, no teu coração. Talvez muitos de nós estejam tão distraídos ou tão apáticos, alguns dormem na reunião, alguns pensam no que vão comer na hora do almoço e já começam a mexer no celular, vendo o menu, alguns já começam a navegar na Amazon, de tão viciado que estão nas coisas deste mundo. E nós não estamos percebendo que nós estamos sendo roubados e saqueados na nossa hombridade. Aí quando chega o momento da batalha, aí quando chega um momento decisivo, que você, homem, tem que se levantar, você tem que se posicionar, você tem que defender sua casa, você tem que defender sua família, isso não acontece. Aí mais uma vez a serpente entra e leva embora aquilo que é mais precioso, o casamento, os filhos. E aí eu pergunto, quando isso acontece, todos os seus esforços foram parar aonde? Aonde foram parar? Todo aquele esforço, toda aquela tentativa de sucesso, de êxito, de vencer na vida, de prosperar na vida, foi parar aonde? Em 30 anos que eu estou no Evangelho, eu tenho visto coisas acontecer com o homem nos dias de hoje que eu jamais pensaria ver. Homens que entram na minha sala de aconselhamento e não têm a menor ideia do que está acontecendo com a vida deles. Eles têm casa, eles têm um bom carro, eles têm dinheiro guardado, alguns já têm posses. Estão alcançando aquilo ao qual eles vieram para alcançar um futuro melhor. E estão perdendo o casamento. Estão perdendo os filhos para o mundo, perdendo os filhos para a cultura, perdendo os filhos para as drogas e assim por diante, assim vai. Mas Deus tem resposta para nós. Mas Deus, Ele tem um plano para nós. Deus tem saída para nós. Mas a grande pergunta é, nós seremos homens apenas religiosos ou nós seremos homens de verdade? Em 1 Coríntios, capítulo de número 16, verso de número 13, abra sua Bíblia lá, aprenda a carregar a Bíblia com você, o livro sagrado, não o celular sagrado, o livro sagrado, o livro da capa preta. Seja um homem da capa preta, homem. Seja um homem da capa preta, homem. Você sabe dominar hoje toda a tecnologia que existe. Mas se eu falar para você, abra o seu livro, abra o livro sagrado, em Zacarias, em Ageu. Se eu te der uma Bíblia hoje e falar para você, abra o livro no Evangelho de Mateus. Talvez você diga assim, pastor, isso é fácil. Será? Será? Dando aula de batismo, aqueles que vão se batizar vão descer nas águas. Eu falo para eles, se vocês não souberem onde que está o Novo Testamento, você não está preparado. E eles vêm com a Bíblia, porque eu falo, traga a sua Bíblia, não o celular não é Bíblia. A Bíblia é este livro de páginas. O seu celular é um smartphone que te distrai, que na verdade você toca nele mais do que você toca na palavra de Deus. As pesquisas mostram que no mínimo 150 vezes nós tocamos no celular. E quantas vezes você tocou na Bíblia? Quantas vezes você tocou na palavra da verdade? Quantas vezes você tocou na palavra de Deus esta semana? E eu estou falando com você, homem, você homem. Você é um homem de leitura da palavra de Deus, você se converteu ao Evangelho, você já leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Porque eu encontro pessoas na igreja já há anos, que nunca leram a Bíblia sequer uma única vez. E isso é uma tragédia, porque o homem, ele é aquilo que ele lê. Nós somos fruto daquilo que nós lemos.
E o que você tem lido? E a degeneração do ser humano hoje está em ficar parado assistindo as coisas. A janela da alma são o quê? Os olhos. A maioria de nós hoje temos uma vida, na verdade, pacata e inativa, que só ficamos assistindo. Parado e assistindo, consumindo conteúdo que não vai nos ajudar em nada. Eu tenho visto uma confusão generalizada hoje no meio do povo de Deus, na igreja, nos casamentos, nas famílias, nas crianças, desde a criação do smartphone. Eu comecei a pastorear a igreja numa época que não existia smartphone, existia o celular. Ele só era celular, mais nada. Você mandava uma mensagem, era Rakuen. Então todo mundo evitava tocar esse troço. Hoje a gente chega para esse ambiente de buscarmos a Deus, não tem ninguém de joelho. Não tem ninguém com a palavra aberta. É todo mundo no celular. E a gente não está buscando abaixar uma versão da Bíblia. Está todo mundo na Amazon, na Ali, na Shein, vendo pizza, vendo vídeo, e vídeo, e vídeo. Quando você vai consumindo, quando você se torna um usuário da internet, essa palavra só tem duas colocações. Quem é usuário de drogas, dependente químico, eles usam essa palavra, o cara é usuário. E quem é usuário, quem é dependente de tecnologia também, essa palavra se encaixa. Só nessas duas classes a palavra usuário aparece. E hoje eles falam usuários de internet. Você não percebeu que você está viciado nesse negócio? E que isso está te degenerando? Que isso que está dando forma na tua vida? Que isso está desintegrando a tua moral, a tua integridade? Porque quanto mais você consome de conteúdo, mais você tem de senso de iniciativa e de criatividade. Aí os homens hoje estão aonde? A maior parte dos homens hoje estão aonde? Eu escuto as mulheres falando que ele está ali atrás de uma tela. E aqui, em Coríntios 16, versículo 13, vai dizer: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos o quê? Na minha versão está varonilmente. Se sua versão é em espanhol, talvez apareça a palavra varonilmente. E fortalecei-vos. Homens de verdade. Deus, ele precisa de homens de verdade, e não a versão de um homem. Você é um homem de verdade? Você pode dizer que você é um homem de verdade, ou você é apenas uma versão daquilo que Deus pretendeu que você fosse? A coisa está tão feia que hoje decidiram mexer na palavra de Deus, coisa que o próprio Deus ele disse: não mexa, não toque, essa é a minha palavra, não tire nada e não acrescente nada. E o homem atrevido vai e tem mexido, e ele tem criado o quê? Versões da Bíblia. Tem pessoas que têm uma versão da Bíblia. Você não tem uma tradução da verdade, você tem uma versão, mas não uma tradução, é bem diferente, e a gente não vai percebendo. E hoje eu olho o homem, assim como criaram uma versão da Bíblia, estão criando também uma versão do homem. Você realmente é um homem original como deveria ser feito? Eu vou dizer em outro tom: você é um homem raiz? Ou você é um homem forjado pela internet? Eu escuto hoje os crentes conversando, e o que os crentes conversam hoje é bem diferente de 30 anos atrás, quando a gente se reunia. Quando a gente se reunia, a gente vinha falar da palavra de Deus. Eu li tal texto, e Deus falou comigo. Deus falou. E quando Ele fala, capacita. Quando Ele fala, Ele dá forma. Quando Ele fala, Ele traz à existência as coisas. Deus falou comigo, e aquela reuniãozinha ali de crentes ali, falando o que eles leram durante a semana da palavra de Deus. Aí de repente a gente percebia que Ele se manifestava no nosso meio, nós sentimos a sua presença ali.
se manifestando, nos tocando, nos renovando, nos fortalecendo, trazendo convicção. Este é o caminho, ande por ele, esta é a direção, vá em frente, vá adiante. Aí nós tínhamos convicção, resposta, sabedoria, discernimento. A Bíblia diz assim, querido, que o homem espiritual, ele entende tudo, ele discerne tudo, ele conhece tudo, ele sabe por onde andar, ele sabe que decisão tomar, ele sabe que palavra dar. Este é o homem de verdade, este é o homem de Deus, forjado pela palavra de Deus, e não pelo conteúdo da internet. Ele está dizendo aqui para nós, que nós devemos nos comportar como homens de verdade. Vigiai, diga comigo, vigiai. Nós precisamos prestar atenção, homens, nós estamos muito distraídos, a gente não consegue entender o que está acontecendo à nossa volta. Eu converso com as famílias, com os pais, com as crianças estão chorando, mulheres despedaçadas por todo lado. E você vai conversar com o cabeção, e você pergunta para ele assim, está tudo bem na tua casa? Sim, está tudo muito bem, está tudo muito ótimo. Você sabia que sua esposa acabou de entrar nessa sala e pediu divórcio? Ela, hã? O quê? Você sabia que o seu filho está andando com umas amizades? Não, meu filho, imagina. Meu filho está na escola. Não, teu filho não vai mais para a escola, tem mais de 2 semanas. Vigiai, homens. A Bíblia diz que nós precisamos estar espertos, ainda mais que os dias são maus. Estais firmes. Como que o homem vai ficar firme? Levantando um halteres de 80 quilos, pastor. Não. Só tem uma maneira do homem ser firme. É conhecendo a palavra de Deus. É conhecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te dar firmeza, homem, nas suas escolhas, nas suas decisões. Hoje o homem ele não sabe se compra uma bicicleta ou se ele vende um saco de batata. Pelo amor de Deus, homens, nós precisamos despertar para essa realidade. Deus nos deu um livro chamado Bíblia, não é para enfeitar instante. Aliás, tem homens que nem Bíblia não tem. Você vai conversar com o cabeção, por que você não tem uma Bíblia? Porque é muito cara. Quanto que é uma Bíblia? 15 mil é muito caro, mas o seu tênis dá para comprar 10. O seu videogame dá para comprar 10 Bíblia, pentecostal. Olha como os valores estão invertendo. Olha como você, homem, está vendendo a verdade que diz respeito a você, e você não está percebendo. Precisamos vigiar, nos fortalecer na palavra e na força do seu poder. Portai-vos como homem. Quem vai nos ensinar a portar como homem? Vai ser os K-pop. Onde eu tenho um corpo magrinho, eu tenho a minha mãozinha feita, passo um batonzinho, faço uma dancinha bonitinha. As meninas gritam, então é isso. Vou aprender a ser homem com quem? Com os caras do jiu-jitsu. Não, você tem que ser homem bruto e tal, tudo, tem que dar mata-leão e não sei o quê. Aí você vai aprender a ser homem à moda antiga, aí você vai pegar os filmes do Rambo, do Schwarzenegger para assistir. Ah, ser um homem de verdade é isso, passa fogo em todo mundo, metralha todo mundo. A gente vai para o extremo, gente. Ou a gente se torna um homem bruto, ou a gente se torna um homem totalmente efeminado, totalmente delicado. Meu Deus do céu, Deus nos ajude. Você já viu os testemunhos que a igreja ela conta? Você já viu? Eu tenho reparado. É só testemunho de mulher que orou e o filho se converteu. É só testemunho de mulher que chorou a madrugada inteira e o marido que era bêbado, alcoólatra, vagabundo, usuário se converteu. É só testemunho, como escutei ontem, de mulher carregando a sua família, caminhando 13 quilômetros a pé para ir para a igreja e 13 quilômetros para voltar na escuridão da noite para levar os seus filhos para a casa do Senhor. A maioria dos testemunhos de conversão são dados por mulheres que pagaram o preço. Por mulheres que ficaram orando e intercedendo, por mulheres que chegavam em casa até mesmo apanhar do marido, não desistia do casamento e ficava ali aos pés do Senhor orando. Não tem um único testemunho que diz que um homem se levantou pela sua casa, que se levantou pelo seu casamento, que orou pelo seu casamento, que orou pelos seus filhos, que chorou pela sua casa, que intercedeu pela sua casa, que jejuou pela sua casa, e a sua casa então se converteu.
não tem um testemunho, é só a mulher pagando o preço. Chegou o momento disso ser revertido, chegou o momento disso ter uma virada, porque eu não acho isso certo, eu não acho isso justo. A palavra de Deus diz que a mulher é o vaso mais fraco. O que significa que elas são fracas? Me diga para essa mulher que pilota, comanda um submarino nuclear. Será que dá para chamar uma mulher dessa de fraca? Me diga essa mulher que é caminhoneira, dá para chamar ela de fraca? O homem hoje ele tem uma dorzinha de cabeça. Ai meu Deus do céu, eu não consigo levantar desta cama. A unha do pé dele está encravada. Ai Jesus, eu preciso pegar 3 dias de Yukio. A mulher com febre, a mulher passando mal, a mulher ali com dor, a mulher ali com cólica. Ela levanta e vai batalhar pela casa dela. Porque ela sabe o valor da família, ela sabe o valor do casamento, porque ela realmente ama esse cara de todo o coração. Aí eu fico perguntando, nesse cenário todo, aonde está o homem? Cadê você, Adão? Aquela pergunta de Deus no jardim do Éden, a busca do homem, ela ecoa nos dias de hoje. Cadê você, homem? Para resolver essa situação, para resolver essa parada. Senhor, eu não consigo, eu não dou conta. Seja sincero, seja verdadeiro. Se você se deparar com Deus, se você se apresentar diante de Deus, Ele vai te dar o caminho. Ele vai te dar a sua identidade, Ele vai te dar o valor, Ele vai te dar a autoridade que você precisa ser homem. Até mesmo a religião, gente, tem na verdade denegrido o nosso Salvador Jesus Cristo. Porque o exemplo que você tem que copiar de homem não é o seu pai, não é o pessoal que está aí na moda. O exemplo de homem verdadeiro é Jesus. É Jesus. É Cristo Jesus, o Senhor e nosso Salvador. A Bíblia declara que este é o homem perfeito. Você quer entender o que é um homem de verdade? Olhe para Jesus. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, imitai a Ele. Seguir a Ele. Você está seguindo quem? Quem que você está seguindo? Eu escuto os irmãos na rodinha só conversando. Eu assisti o vídeo do fulano de tal. A gente só conversa de coisas que a gente assistiu. Você viu aquele vídeo lá e aconteceu não sei o que. Ai que engraçado, vamos compartilhar com todo mundo. Ninguém grava um vídeo seu falando da sua conversão e compartilha com a sua casa, com a sua família. Eu tenho certeza que pessoas da sua família não conhecem a salvação. Eu tenho certeza que tem pessoas da sua geração que não conhecem a salvação. E você conhece, você experimentou. E se Jesus voltar hoje, eles vão ficar. E nós estamos perdendo nosso tempo seguindo pessoas que não nos vão levar a lugar nenhum. A Bíblia diz seguir Jesus. A Ele imitai. E não é o Jesus da religião que muitas vezes tem sido apresentada. Porque quando você começa a buscar assim, imagens de Jesus, aparece ali, você digita ali às vezes alguma coisa para imprimir, para mandar para um encontro, aí aparece aquele Jesus todo bonito. Agora está aparecendo um Jesus, antigamente você colocava lá a imagem de Jesus, Jesus na cruz. Magro, seco, desfigurado, cheio de dor. Carregando a cruz dele, não. A nossa cruz. Ninguém tomou a responsabilidade. Ele veio e tomou a nossa responsabilidade. Está faltando gente para tomar responsabilidade, Senhor? Tá, vou destruir tudo. Não faça. Eu deixo lá. Você, homem, como tem que ser. Vou assumir a responsabilidade de todos eles, nem que isso me cause a morte. E vou às últimas consequências por eles. Se eu for, o Senhor perdoa eles. Perdoa. E Ele veio. E Ele veio para nos mostrar o caminho de volta para Deus. E Ele veio para nos ensinar o que é ser um homem de verdade. Aí a própria religião vem mostrando para nós agora um Jesus de braço, bem sarado. Outro dia eu abaixei ali e falei, meu Deus, esse Jesus está frequentando na academia. Tinha um tórax enorme. Eu fiquei olhando assim e falei, não era assim não. Gente, o cabelinho Chanel.
assim, tinha acabado de sair do cabeleireiro, aqueles olhos azuis assim, gente, a barba assim, ó, na régua. Eu falei, esse não é meu Salvador, não, de jeito nenhum, não. A Bíblia declara que ele não tinha beleza nem formosura. O que esse cara bonitão aí tá? Não, eu falei, não é ele não. Quem conhece ele sabe muito bem como é o seu caráter. Quem conhece Jesus e teve um verdadeiro encontro com ele, conhece a sua voz. Quem teve um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus, vai se converter no verdadeiro homem que precisa ser. Quem encontra Jesus vai se tornar a resposta que ele precisa ser para esse tempo, para a sua casa, para o seu casamento. Nós precisamos aprender a ser homens de verdade com Jesus. Mas como você vai aprender a ser homem de verdade com Jesus se você não está caminhando, primeiramente com a sua palavra, gastando tempo com ele? E eu fecho a minha mensagem com isso, lendo com vocês um tema, uma passagem de Apocalipse, capítulo 5, versículos 5 e 6, que aqui fala da dupla natureza de Jesus, a qual eu e você também nós possuímos ela. Todo aquele que teve um encontro com Jesus, a Bíblia declara que ele recebeu do Espírito Santo. A Bíblia fala que não é o outro Espírito, mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de Nazaré dentre os mortos. Ele também habita em nós, amém? Então, aqui Apocalipse capítulo 5, versículos 5 e 6, fala da dupla natureza, dupla identidade de Cristo Jesus, o Senhor, a qual eu e você também nós temos. Aqui o homem, a mulher, o jovem, a moça, a criança. Nós precisamos entender isso que nós recebemos do céu. E diz no verso 5, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá que faz menção aqui a Bíblia? Jesus, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Quem é o cordeiro aqui? Quem é o cordeiro aqui? Então o Senhor, ele é leão e cordeiro ao mesmo tempo, é isso? É isso que a palavra de Deus está dizendo? Sim, é isso. Como havendo sido morto e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Não existem 7 Espíritos, é um só. Entenda bem, isso aqui está falando da excelência do Espírito Santo. Mas o texto aqui, do versículo 5 e 6, apresenta Jesus de duas formas, apresenta Jesus de duas maneiras. E a primeira maneira que Jesus ele é apresentado como o quê? O leão da tribo de Judá. Essa é a natureza de Cristo Jesus, uma das suas naturezas, uma das suas faces. Jesus, quando ele via o mal, Jesus, quando ele se deparava com o mal, Jesus, quando ele se deparava com situações difíceis e problemáticas, ele não se comportava como um cordeiro, ele se comportava como um verdadeiro leão. Ele bradava, ele rugia, ele batia de frente com o engano, ele batia de frente com a religiosidade, ele mexia com aqueles que estavam acomodados para fazer com que eles se movessem. Ele batia de frente com a injustiça, ele batia de frente com a rebeldia. A palavra de Deus vai nos mostrar que aqueles que vinham testar a Jesus, vinham buscar e provar ele não se manifestava como cordeiro, ele se manifestava como verdadeiro leão. A esses querem saber quem eu sou? Então responda essa pergunta primeiro. E não respondia. Por quê? Porque ele tinha autoridade, ele tinha legalidade, ele tinha poder, ele tinha moral de responder, fazer frente ao mal. Leão. E a Bíblia fala, queridos, que esse Espírito que estava sobre Jesus está também sobre nós. Você tem que ser um leão, você tem que ser uma fera quando a injustiça se levanta contra a sua casa, a sua família, o seu relacionamento conjugal. Você tem que rugir nessa hora. Mas o que acontece? O homem ele se cala, ele se omite, ele se acovarda. Por quê? Porque ele não sabe se ele tem o respaldo de Deus sobre a vida dele.
Talvez esse homem esteja preso na imoralidade, coisa que eu tenho visto muito acontecer nos dias de hoje. A imoralidade tem enfraquecido a hombridade do homem, roubado a sua autoridade, roubado a sua visão, feito com que a porta da destruição entre na sua casa e acabe com toda a sua família. A imoralidade, queridos, é tão forte no meio dos homens, sabe por quê? Porque é o falso senso de intimidade. A intimidade que nós deveríamos ter com o nosso Criador, quando nós perdemos ela, negligenciamos ela, a porta da imoralidade automaticamente se abre. E o homem, quando ele cai na imoralidade, ele não tem moral de corrigir os erros. Ele perde a sua firmeza, ele perde a sua visão. Ele deveria rugir, mas ele não ruge mais. De leão agora, que ele recebeu aquela natureza do espírito para confrontar situações problemáticas e difíceis, ele é silenciado, ele se torna simplesmente um gatinho, que precisa agora ser cuidado pela sua esposa. Eu não gosto dessa cena. O homem tem que ser forte. Eu vejo as mulheres hoje dizendo: homem, vai. Homem, levanta. Homem, você consegue. Homem, vai. Não, homem, isso. E isso, aquilo. Gente, a mulher tem que ficar colocando fogo no homem, colocando energia no homem. Levanta, meu querido, levanta, meu irmão, você não é esse homem. Meu Jesus amado, misericórdia. Se você quer um cafunézinho, se você quer um afago, corre para os braços de Jesus. Ele vai te abraçar, vai te apertar e vai dizer assim: vai, meu filho, corre e seja homem, porque eu sou contigo. Tu não estás sozinho, eu estou com você. Aí você se torna um verdadeiro leão. Aí você vai rugir para quem você tem que rugir. Se você não tiver isso, você vai rugir dentro da tua casa com tua esposa. Não é para ela que você tem que rugir, não é para os teus filhos que você tem que ficar rugindo que nem um leão lá selvagem. Não, é contra a face do mal, contra o pecado, contra a imoralidade. Na tua casa, no teu casamento, na tua família, você tem que ser o cordeiro. O cordeiro, o que o cordeiro lhe fez, ele morreu no nosso lugar para nos dar paz com Deus e uns com os outros, amém? Com isso eu encerro a minha mensagem. Homem, você tem que estar disposto a morrer pela tua casa e pela tua família. Mais do que ser um homem de verdade, você tem que ser um homem de Deus. É diferente. Você pode até ser um homem, mas quando você decidir: eu sou um homem de Deus, aí tudo muda na nossa vida. Aí você vai se posicionar como um. Você hoje tem condição de se levantar nesse lugar e dizer: eu sou um homem de Deus na minha casa. Você tem essa moral de dizer isso? Você tem essa moral de chegar para a tua esposa e dizer: eu sou um homem de Deus nesse lugar, eu vou trazer paz para essa situação? Ou você é aquele homem que traz problemática e terror para a tua casa, para a tua família? Nós hoje temos que tomar uma decisão: que tipo de homem nós temos que ter, que tipo de homem nós precisamos ser. Porque se você não decidir se tornar um homem de Deus, porque essa é a proposta de Deus para nós, que nós sejamos homens de Deus, você vai sair por aquela porta e você vai continuar pelo caminho da religiosidade. Ah, homem de Deus é o pastor Akira, é o pastor Flávio, acertei? Esses são os homens de Deus, esses que pegam o microfone. Negativo. Negativo. Homem de Deus é aquele que abraçou a proposta de Deus para a vida dele. Sabe qual é a maior proposta que Deus tem para nós? Casamento, família. A instituição mais preciosa, a Bíblia mostra isso como sagrada e divina. Está sendo atacada e não está sendo defendida por ninguém. Aonde tinha uma barreira de defesa, está sendo as mulheres. E elas estão sofrendo. E Deus quer que você, homem, seja mais do que homem. Você seja um homem de Deus. Aonde o homem de Deus ele chega, o cenário muda, a atmosfera muda. Ele transforma tudo. Talvez não saiba Nihongo, talvez ele não habla espanhol, talvez ele não tenha muita escolaridade, mas se esse homem ele anda com Deus, se esse homem tem comunhão com Deus, se esse homem está seguindo os passos de Jesus, ah, meu Deus,
esse homem vai revolucionar a casa dele, o casamento dele, a família dele, vai revolucionar a geração dele, ele vai fazer que a sua casa brote um rio de águas vivas. Vamos ficar de pé. Eu faço um apelo, e o apelo de Paulo para nós, e o apelo da palavra de Deus. Só um minutinho, segura a onda. E eu encerro com isso. 1 Coríntios 13, verso 11, é um chamado para nós, os homens, que diz dessa forma: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Você é menino ou você é um homem? Quem disse que você é um homem? Quando disseram isso para você? Quando foi o dia que você se tornou homem de verdade? Semana passada eu estava com um rapaz sentado do meu lado, ele tem 18 anos. Aí fizeram uma pergunta lá: quem é adolescente? Levanta a mão. Ele levantou a mão assim, falei: baixa a mão. Baixa a mão, que isso, adolescente? Não, mas tenho 18 anos, mas você não vai tirar carta? Vou. Você vai tirar carta e vai dirigir carro na rua, não é isso? É. Criança pode? Não, não pode. Quem pode fazer isso? Adolescente pode dirigir carro? Pode? Pode? Ah, vocês não sabem. Não pode. Não pode. Então, a partir do momento que você recebeu uma carta de motorista, você é um homem. No meu tempo se entendia as coisas dessa forma. Você completou 18 anos, agora você é um homem de verdade. Respeite as mulheres. Não entre na casa de uma mulher quando ela estiver sozinha. Peça autorização para o pai de família antes. Vinha assim. Agora, a palavra de Deus fala coisas aqui para nós extremamente sábias. Enquanto nós somos meninos, gente, a gente sente como menino, fala como menino, procede como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, o tempo faz você homem? O tempo faz você homem? O tempo não faz ninguém homem. O que faz o homem ser um homem é a sua escolha, a sua decisão. Aqui Paulo ele diz que ele chegou a ser homem, cresceu, amadureceu. E quando ele cresceu e entendeu que ele amadureceu, ele diz: eu acabei com as coisas de menino. É uma decisão. É uma decisão pessoal. É uma decisão interior. Paulo chegou ao momento que ele disse assim: chega, parou, acabou. Eu decido ser homem. E não somente isso, eu vou ser um homem de Deus. Eu que persegui o caminho agora, vou seguir a Jesus. Deus tem um convite hoje nesse lugar para você, homem. Mandarabashai, Mandarabashai, Andamanassuri Midecai. Foi dito que esse lugar aqui é um lugar histórico, que foram assinados acordos, que foram assinadas leis. Por isso que Deus reuniu vocês hoje neste lugar. Porque Deus quer assinar um acordo com você, homem, hoje. Deus quer assinar um acordo com você, homem, hoje nesse lugar. Convidando você hoje a decidir deixar as coisas de menino para trás. Isso não é um homem de verdade. Mas eu só tenho 14 anos, não importa. Se você decidir ser um homem hoje com 14 anos, Deus vai fazer você um homem de verdade com 14 anos. Porque não tem coisa mais linda, mais bonita, mais extraordinária do que um jovem sendo usado por Deus. Um homem de cabelo branco como eu, de 54 anos, você já apanhou bastante da vida, você aprendeu, mas um jovem, gente, andando como homem de Deus, impacta muito mais do que vídeos na internet. Decida ser esse homem hoje, você vai ser. Se você não decidir ser o homem que você precisa ser, Deus não te confiará as coisas de um verdadeiro homem. Deus não dá coisas para crianças. Deus não dá coisas importantíssimas para meninos. Deus dá coisas importantes para homens. E nós temos que decidir ser este homem. Se o seu pai não disse que você é um homem de verdade,
Se a sociedade está dizendo que você é apenas um garoto, que você vai ser homem a partir dos 30 anos de idade, esqueça. Ao chamado hoje de Deus, o Pai, o Criador, que te gerou, que te formou, um homem hoje, Ele está te chamando hoje para você tomar uma decisão na tua vida. Deixa as coisas de menino e seja um homem de verdade nas minhas mãos. E eu vou fazer proezas através de você. Você quer ser esse homem? Você quer ser este homem? Diga para mim amém. Aleluia, então vamos orar para que Deus te ajude, te dê graça. E a partir de hoje você decida caminhar com Deus, sendo um homem de Deus, amém? Aleluia, vamos orar. E eu quero pedir a ajuda das irmãs neste momento. Aonde você vê que tem um homem do teu lado, coloque as mãos sobre ele, vamos orar por eles. Vamos orar por eles. Vamos orar para que o Espírito de Deus venha sobre eles e venha fazê-los homens de verdade, homens segundo o coração de Deus, não um homem conforme ele acha que ele deve ser, mas um homem que Deus criou ele para ser. Eu vejo um homem ali sozinho, alguém vai ter com ele. Nenhum homem fique sozinho. Vamos orar. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,